Principiologia, página 6, terceira linha. Poderia explicitar o princípio do laissez-faire, podendo representar a negligência dos pais? Sim. O que é o laissez-faire? É deixar fazer. Então, os pais, hoje em dia, cada vez é mais difícil educar os filhos, porque, por um lado, é importantíssimo dar limites, senão solta demais. Por outro lado, esses limites não devem ser, de maneira nenhuma, como se antigamente entendia, na base do grito, do soco e da porrada, né? Então, laissez-faire também não é a maneira ideal de educar os filhos. Não é deixar fazer tudo, é estabelecer limites. Como é que a gente faz isso? Existem até N verbetes, a própria Lívia Zolé traz isso muito nos verbetes dela. Como se faz isso? Com argumentação, com ponderação e explicando. Deixa a criança chorar 10 minutos, 15 minutos, mas educa, explica, olha, não coloca o dedo na tomada, vai machucar, não faz tal coisa, observa, analisa, traz argumentos, traz fatos. Um exemplo, eu acho que eu trouxe no primeiro verbete, eu estava lendo, numa das pesquisas, num dos livros, existe o relato de um caso que é o pai e a menininha caminhando. A menina ela cai no chão, né, e o pai pergunta para ela, está tudo bem? E ela fala, sim, está tudo bem. Então, vamos seguir. Aí eles continuam caminhando, ela cai no chão de novo, tropeça e cai de novo. E aí ele pergunta, está tudo bem? Tá tudo bem. Aí ela continua. Então, não há dramatização, não há excesso e também não há controle. Existe uma troca saudável entre pais e filhos. Então, o laissez-faire não é, né, deixar fazer, não é educar os filhos. A negligência é uma das formas de violência doméstica também. Paradoxologia, página 7. Poderia expandir o paradoxo da assunção do autoconflito poder ser o início da postura anticonflitiva? Sim. Não há como nós mudarmos tendência agressiva sem assumir essa tendência. Então, é um paradoxo, aparentemente, né? Parece que assumir que eu sou uma pessoa conflitiva, em princípio, não vai ajudar, mas é exatamente o contrário. É assumindo que a pessoa tira o véu, tira o acobertamento, para de silenciar e começa, então, a pedir ajuda. Para a gente pedir ajuda, a gente precisa expor, falar a respeito. Então, assumir a postura conflitiva, assumir que a pessoa é conflitiva, é o início de uma futura postura não conflitiva. Da mesma forma que, para se chegar à paz, a gente precisa entender mais a guerra. É a mesma situação. Bom, vamos lá, as questões, por favor. Tá bom? Obrigada. Acho que não está ligado aí? Vê? Não está? Pegou o amarelinho. Trocar então aí o microfone. Testando. Parabéns pelo seu verbete, Fabiano. Aqui na página 6, em ciclologia, você poderia exemplificar o ciclo autossabotador, promotor de mega efeitos familiares doentios paragenéticos e seriexológicos. Seria esse? Tá. Por gentileza. Aham. O que é o ciclo autossabotador? Esse ciclo sem fim de manipulação e sabotagem. Ele é autossabotador porque, a princípio, vamos analisar aqui a relação de um casal, homem e mulher. Vamos eleger uma situação metafórica como exemplo. Supor que a mulher ela tem o hábito de manipular emocionalmente o parceiro para conseguir as coisas. Então, ele chega em casa estressado, ela manipula e cria-se um ciclo de sabotagem entre o marido e a mulher. Aparentemente, parece que fazer aquilo para aquela mulher dá um resultado aparentemente que lhe serve, que lhe pertence, que faz com que ela consiga obter o que ela busca. Mas, na realidade, é um grande ciclo autossabotador, porque não acaba. Em vez de você prejudicar o outro, o maior prejudicado é quem manipula. O perverso não é... quando ele está atuando de forma perversa, quem está sendo prejudicado, a maior, é ele mesmo. Porque ele se autossabota. Quando é que a pessoa se autossabota?
quando ela não sabe o que ela quer, não conhece os seus limites e ela constantemente passa os seus limites. A violência doméstica é uma autossabotagem diária, porque são 2, 3, 4, 5, ou às vezes um grupo grande, a família, vivendo num contexto de sabotagem o tempo todo. Então, diariamente existe a ultrapassagem dos limites pessoais, o tempo todo, né? Então, não há limites para ultrapassar os próprios limites. Então, vive-se um processo de estresse o tempo todo, sabotagem o tempo todo, doença e toxicidade o tempo todo. Então, esse ciclo, ele promove mega efeitos familiares doentios. E esses efeitos, eles são paragenéticos e seriexológicos, porque eles não vêm simplesmente de agora. Já vem se repetindo. Esse grupo karma, esse grupo familiar, às vezes em funções diferentes, como mãe, pai, filho, só trocam os papéis. Mas vem de longa data, né? Vem de muito tempo. Né? Então, é preciso a ruptura desse ciclo. E para romper essa linha de manifestação do grupo, a pessoa precisa entender, para então sair do contexto e começar a atuar. No momento que um do grupo adquiriu lucidez e sai do contexto, rompe o ciclo. Porque o ciclo ele se forma com a participação de todos. Se eu tenho 5 pessoas, 5 estão agindo de forma tóxica. Qual que é o nível de toxicidade? Pode ser das mais diversas possíveis. Pode ser a nível de manipulação, aceitação, corroboração, agressão. Tem N papéis que a pessoa pode assumir para corroborar com esse ciclo. No momento que ela sai e rompe, que ela começa a atuar de forma lúcida, assertiva, entendendo mais a relação, ela vai poder ajudar mais. E aí esse ciclo se rompe e nas próximas vidas esse grupo não vai mais se manter dessa mesma forma, porque já vai ter mudado a linha de manifestação. Qual que é a nossa responsabilidade, que eu vejo como intermissivista? É muito difícil, né, estou falando de 2015, né, ano base, é muito difícil hoje, se nós formos olhar para o nosso grupo familiar, a gente não tem nenhum caso de violência doméstica. Né? Eu faço até um desafio aqui para a gente analisar. É difícil. Difícil claro que não ter, né? Não ter participado ou não ter vivido, seja de forma direta ou mais indireta. Seja a nível de manipulação emocional, negligência, ataque físico, sexual, patrimonial, moral, desrespeito. Então, existem níveis aí de manipulação e sutileza de violência doméstica. Qual é a responsabilidade do intermissivista? Ajudar a sua família a fazer essa virada. E vai chegar um momento, claro que isso não é imediato, né? Primeiro a gente sai de casa, se entende, para depois, então, retornar. Mas a nossa responsabilidade como intermissivista é ajudar a romper esse ciclo autossabotador.